Boa tarde, nono ano. Bem-vindo a mais uma aula de geografia, né? Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos continuar falando sobre o assunto, né? Do socialismo, do CI Rússia. CI, Comunidade dos Países Independentes, como se iniciou. E falando sobre a Rússia, ainda no capítulo 7. As atividades que tiver de correção eu vou mandar aí no grupo escrito para vocês fazerem as devidas correções e me mandarem. Eu quero que vocês coloquem aí no livro de vocês, na página 108, como nós já estudamos, como se deu o fim do socialismo, não foi? Foi com os governantes, né, corruptos daquela época, foi se dando a insatisfação do povo, né, com o autoritarismo deles. E também a corrupção, além da crise econômica que aconteceu na época, isso tudo ocasionou, né, uma das transições econômicas também foi o fim do socialismo, Rússia, né, nos países da União Soviética. E como que se deu o fim da União Soviética? Como nós sabemos, teve a União Soviética, né? Ela foi formada em 1922, após a Guerra Civil, né, da Rússia, e ela existiu até 1991, quando se teve o fim, né, a dissolução dos países, que ficou aquela dissolução depois da crise, a dissolução dos países independentes, né? Ficaram países independentes, não mais com o conjunto todo, que era a União, chamada de União Soviética. E também foi toda a União Soviética era uma união socialista, né? Ou seja, o governo voltado por socialismo, aquele tipo de governo socialismo, como vocês já estudaram, né, sobre o socialismo, e liderado pelo governo, inicialmente foi liderado, né, que estava no poder, que eram os líderes bolcheviques, que tinham poder de toda a União Soviética lá, né? Todas essas pessoas dos bolcheviques. Até que se deu, mas em 1991, quem já estava no comando do poder era um chamado Gorbachev, como vocês podem ver. Ele renunciou em dezembro de 1991, né? E se deu o fim da União Soviética. A insatisfação do povo soviético com as liturgias das reformas de Baltchev, que era o governante dessa época aí que renunciou, gerou uma maior participação na vida política do país. As reformas do governo passaram a ser questionadas por não conseguirem reverter o quadro da falência econômica e nem regularizar o abastecimento do nível de emprego, também pelo descontentamento na parte da cúpula do exército, que era contra as reformas, pois essas diminuíam seu poder e suas regalias. Ao mesmo tempo, crescia também os movimentos nacionalistas nas repúblicas soviéticas. A inquietação não era infundada, afinal, em agosto de 1901, a maior parte dos recursos financeiros do país ainda era destinado ao setor militar e ao Partido Comunista. Continuava na prática de monopolizar o poder político, mesmo com os peretroicas e glasnost. Até esse momento, o setor da linha dura ainda ocupava muitos dos principais cargos políticos e militares do país. Para acalmar os ânimos nacionalistas, em meio a essa situação de estabilidade política e econômica, Gorbachev propôs às repúblicas maior autonomia, através da assinatura do Tratado da União, em agosto de 1991. Entretanto, nesse período, os militares de linha dura, liderados por Gennady Ivanovich e outros burocratas do Partido Comunista, deflagraram um golpe de Estado e depuseram Gorbachev, que ficou sob a guarda de KGB, política secreta da ex-União Soviética. O golpe, no entanto, durou apenas 3 dias,
por causa da pressão da comunidade internacional e das resistências lideradas por Boris Yeltsin, presidente da Rússia, até os protestos populares. Yeltsin, ao contrário do Gorbachev, não desejava a manutenção dos estados centrais, por isso passou a defender a formação de uma aliança. Nela, cada um das repúblicas seria independente, mas procuraria manter os laços econômicos e as forças armadas unificadas. A renúncia de Mikhail Gorbachev, que aconteceu em 26 de dezembro de 1991, após 15 das 15 repúblicas soviéticas executadas, as repúblicas bálticas formaram a comunidade de estados dependentes. É aí que vocês, como vê na página 109, surge a comunidade dos estados dependentes. Com a dissolução do fim da União Soviética, dos países independentes, surge essa união. Então, se dissolve cada país, então fica independente, que são formados. Após a degradação, 15 países independentes: a Rússia, a Armênia, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Estônia, Geórgia, Letônia, Lituânia, Moldávia, Quirguízia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia, Uzbequistão, perdoe minha coisas, países, falando o nome dos países, porque geralmente russo, né? Com exceção de 3 nações bálticas, que era a Estônia, a Letônia e a Lituânia, que se formou na participação da União Europeia, né? Os demais países ainda lutam para superar a herança dessa antiga superpotência e para eliminar as características deixadas pelas décadas de união política territorial e da planificação econômica. Querendo ou não, foi a União Soviética, ela foi, antes de formar a CEI, né, a Comunidade de Países Independentes, ainda traz muito, tem todo aquele fato histórico, né, ainda traz muito da União Soviética, cada país, né, então eles lutam para poder se recompor politicamente, territorialmente e sair dessa planificação. Para manter a unidade e a soberania do Estado-membro, embora com certas autonomia política e econômica, as repúblicas contam com a organização confederativa do SEI. Por isso é importante estudá-la em conjunto, pois até hoje esses novos países mantêm uma independência. Estônia, Letônia e Lituânia não aderiram ao SEI, pois após a declaração de países independentes iniciaram o processo de integração à União Europeia, concluída em 2004. O instituto originado do tratado que insistiu a SEI foi de criar uma federação para substituir o antigo regime autoritário soviético, centralizado pelo governo de Moscou. Na prática, os propósitos não foram completamente atingidos, pois além do completo afastamento das nações bálticas, houve também diversos desentendimentos entre os principais países membros, especialmente a Rússia e a Ucrânia, cada uma defendendo um rumo diferente para a organização disso. A Geórgia deixou a SEI durante algum tempo, retornando o país em 1992. A Berlim se declarou somente membro observador e não efetivo. A SEI se encontra ainda hoje indefinida em determinados aspectos. Continuando, gente, a SEI, Comunidade dos Países Independentes, como eu falei, foi concluída, né? Sua estrutura administrativa contém 2 conselhos, chefe de Estado e outro, foi criada após a desintegração, né, da União Soviética, a URSS, que é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sua administração é mais voltada para o resgate, né, da ex-União Soviética, diferente da União Europeia, né, que tem a moeda única, é mais para a integração de países potentes para desenvolvimento ainda maior. Tem banco único e isso
dá para fazer mais transação comercial, é importante para essa troca e esse desenvolvimento entre esses membros da União Europeia. No caso da CEI, a CEI, Comunidade dos Países Independentes, né, é mais por resgate e da administração da ex-União Soviética. Esses países que estão, tem reunião de 3 em 3 meses, né, para resolução de conflito, associação e desenvolvimento desses países que hoje são independentes. Os conflitos nos países da União Soviética é basicamente desenvolvido. Os conflitos nos países da ex-União Soviética, né, que é os países integrados, como nós falamos aí atrás, na CEI, depois da dissolução, é mais por causa das etnias nacionalistas, porque a disputa foi causada depois, né, a migração forçada por Stalin na década de 1990, fazendo com que as repúblicas recebessem pessoas de diversas nacionalidades, especialmente russos e principalmente a causa desse conflito, ou seja, essa mesclagem. E como podemos ver, a Rússia ela é uma das maiores e as principais economias da CEI. E essa mesclagem, essa dissolução, tudo isso causou esses conflitos entre esses países da ex-União Europeia. Como eu falei, a Rússia é um dos países mais extensos, né, do globo. Está localizada na ex-União Soviética, né, os países membros. Possui uma área de aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados, correspondente a mais 10% de terras imensas. Cercado de 1/3 desse espaço faz parte do continente europeu. O restante estende-se pela Ásia. A ilha que é dividida, os dois continentes, é representado que ainda pega um pouco da Ásia, né? A linha que divide os dois continentes é representada pelos montes Urais, que contém jazidas minerais importantes, principalmente por petróleo e por desenvolvimento econômico do país, né? A Federação Russa, seu nome oficial, é uma verdadeira concha de retalho herdada do Império Czaristas e da antiga União Soviética. Em seu território abriga 75% de grupos e etnias, justamente por isso o conflito, né? Diferente do quais o russo é o mais numeroso, correspondente a 82% da população. Tamanha diversidade étnica acarreta o desejo de independência de algumas repúblicas no norte da Cauca, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, o que gera conflitos internos na Federação Russa. Na década de 1990, a República Chechênia, pertencendo a essa região, guerreou contra o exército russo para obter independência e acabou conquistando relativamente a autonomia. A Rússia ela é um país grande, militarmente forte, economicamente rico, né? A região do Calcário é rica em petróleo. As exportações de petróleo e de gás natural representam quase 25% do local do produto interno bruto, o PIB, da Rússia. Aproximadamente 4 produções de petróleo são retiradas por existentes na Sibéria. O restante advém da região Caucásia desde o fim do socialismo. O baixo nível tecnológico empregado na extração do petróleo implicava um obstáculo para maior aproveitamento das grandes reservas petrolíferas. Nesta região, 74% dos habitantes vivem nas áreas urbanas. Na Rússia é comum encontrar cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Dessa forma, a mais importante é Moscou, com mais de 10 milhões de habitantes, seguida de Petersburgo, importante centro industrial têxtil e metalúrgico, com uma população de 5 milhões de habitantes. São importantes também a Negorov, Esgorsk e Novosibirsk. Apesar das mudanças que ocorreram no setor industrial e no investimento aplicado principalmente nas indústrias de bens de consumo, a indústria de base ainda predomina na Rússia. Bom, gente, nós não vamos continuar, nós vamos dar uma pausa aqui e resolver as atividades. Bom, nós vamos acelerar um pouquinho, né,
conteúdo, porque semana que vem não vai ter aula, né, como foi dito. Não sei se vocês já estão sabendo que a semana que vem vai ser feriado na terça e na dia 15, certo? Que é no dia 12, terça e 15, dia 15. Vão ser feriado e os outros dias vai ser recesso por pagando aqueles dias que foi trabalhado, que vocês também estudaram no mês do carnaval, no período de carnaval. Então, já estamos no quarto semestre, né, como vocês sabem, e vamos tentar ao máximo obter mais conhecimento da geografia, certo? Então, faça a atividade, manda a agenda e beijo até